Então, salve rapaziada, eu sou o Guilherme. Depois de algum tempo, a gente voltou. E com uma puta presença aqui, um convidado especial demais, vocês vão conhecer agora. E aí rapaziada, beleza? Tranquilo? Cláudio aqui no pedaço. Gente, então, pra quem me conhece sabe que o ensino médio foi uma fase da minha vida que eu não gostava muito de estudar, mas eu gostava da escola e eu gostava muito do Cláudio. Porque, mano, história é a melhor matéria que se pode ter. Ah, Carol, só porque você é professora de matemática. Não, porque eu não sei história. Tem vários jeitos de você aprender história, Carol. Sério, história é foda. Como o Cláudio tá aqui, eu queria fazer um vídeo, mano, pra quebrar um pouco essa ideia de professor e essa relação de professor-aluno. Porque muitas vezes as pessoas acham que professor tem que ser um cuzão do caralho, que só atira com a cara do aluno e fode sua vida. Só que não, a gente tá aqui com o Cláudio e com a Carol, que são dois professores, pra quebrar isso. Cláudio, o que você acha desse povo aí que acha que professor tem que ser um cara cuzão, né? Que tem que ser um cara muito careta, velho, que faz coisas de velho, não pode ser um cara da hora. Porque isso é muito chato, mano. Na verdade, eu acredito que a questão seja a seguinte: a escola é um negócio chato, um negócio ultrapassado, né? Numa estrutura que já não se adequa ao século XXI. E aí você trabalha com um monte de adolescente com os hormônios a milhão, estourando, todo mundo trancado numa sala, uma estrutura do século XIX. É lógico que isso aí vai dar problema. Isso aí, o negócio não vai funcionar de uma maneira como deveria funcionar. E o que acontece? Dependendo da situação, a forma como o professor se coloca para tentar manter alguma ordem nessa bagunça é exatamente colocando o terror, né? E evidentemente as consequências que isso acaba gerando. Dá para ser diferente? Dá para ser diferente. O estilo de cada um é que vai definir seu estilo. Mas a realidade é essa: é um negócio que não funciona, uma estrutura ultrapassada, e a forma que muitas pessoas encontram de manter aquilo ali funcionando é na base da violência psicológica, da violência da nota, do terror. E aí acaba acontecendo situações desagradáveis. Porque acontece muito que o professor chega na sala, ele já chega logo batendo o pé e cala a boca todo mundo nessa porra. Eu mando, vocês têm que obedecer, se ninguém for bem na prova, vai todo mundo falhar na vida, porque a escola tem que ser isso, se você não for bem na escola, você já falhou, sua vida vai ser uma merda. Só que isso é uma mentira, cara. Eu levei muito mais a escola num sentido de... a escola me ensinou muito mais ser... eu também quis mais ser uma boa pessoa acima de um bom aluno. Pô, eu passei de ano, nunca bombei nem nada, mas só que, tipo, eu vinha mais pra escola, assim, pra aprender e tal, aprendi muita coisa, estudo até hoje, mesmo tendo saído da escola, só que eu foquei muito mais em ser uma boa pessoa. Então, tratar os outros bem, trocar ideia com as pessoas, trocar ideia com todo mundo da escola, com os professores, com os funcionários e tal. Isso pra mim foi muito mais importante do que só vir ali o professor te enfiar goela abaixo um monte de matéria que você acabou a escola, tipo, num dia, no outro você não vai usar nem metade. Porque é isso que acontece. Na verdade, a escola também tem essa função, porque depois do ambiente familiar, o próximo círculo de relações que a pessoa tem é na escola. Então, a escola também serve para isso. A gente aprende a ser gente na escola, a gente aprende a se relacionar, a gente aprende a lidar com o outro também na escola. Então a escola também tem essa função. No caso para você, Guilherme, foi provavelmente o que mais, né, te importou, o que mais teve significado para você foi essa questão dos relacionamentos. E o que acontece na escola é que até algum tempo atrás a escola realmente era a única via que a grande maioria das pessoas tinham para ter alguma chance de vencer na vida, de conseguir ser alguém, conseguir ter um bom emprego, conseguir ter uma vida razoável. Mas hoje em dia já não é assim, né? As coisas já mudaram. Hoje em dia você tem como conseguir alguma coisa na vida através de outros meios. Tanto é que tem um monte de gente aí ganhando dinheiro só com YouTube, não sei o que, não precisa de escola para fazer aquilo ali, né? Não obrigatoriamente, mas a escola pode ser um caminho importante para você. Mas existem outras alternativas. Então você pega uma escola do século XIX, que não funciona do jeito que deveria funcionar, né? Com altas alternativas, milhares de alternativas que o mundo oferece para o jovem, né? Óbvio que aquilo começa a não fazer sentido para ele, né? Aquela situação para ele, naquele esquema, já começa a fazer sentido. E aí, evidentemente, que o seu comportamento vai começar, né, a não ser adequado àquele ambiente escolar e todos os problemas que resultam disso aí.
Tipo, o estudo, ele é algo muito importante. Eu entendo muito isso, principalmente a preocupação dos pais em querer que os filhos tenham um bom estudo, sim, porque isso é muito importante para você se dar bem na vida. Não se você for levar para a área acadêmica, mas em outras áreas também. Se você for uma pessoa estudada, saber de várias coisas, pelo menos você sabe ter uma conversa direita que pode te levar a outros lugares e assim você alcançar coisas melhores, não necessariamente seguindo essa via acadêmica, porque é uma via que eu não me encontro e que eu me adequo a ela, porque não é uma área que eu gosto muito, mas a escola sim me ensinou muito e com a escola eu gostei de aprender coisas, por isso eu estudo muito até hoje. Eu saí da escola, mas eu não estudo tipo matemática, essas coisas que eu não odeio, mas eu estudo muito coisas com religião, outras coisas assim que a escola não foca tanto, mas são muito importantes, porque a gente vive, principalmente aqui onde a gente estudou, é uma escola católica, então a gente aprende muito sobre a fé católica, mas não te ensinam outras religiões que você pode aprender muitas coisas, não que você vai se tornar uma pessoa extremamente religiosa, por exemplo, mas que vai te ajudar a outra coisa, você vai aprender outro ponto de vista e assim você vai evoluir como pessoa também. Você vai descobrindo outras coisas por meio do estudo e assim você vai evoluindo como pessoa em várias áreas. Guilherme, o que faz o modelo de dar aula do Cláudio tão foda assim, diferente dos outros? Cara, eu gostava muito da aula do Cláudio porque ele é um professor que pra mim é o ideal. Ele chega na sala, então, gente, quem quer prestar atenção, eu tô aqui pra dar aula foda. Quem não quer, foda-se, mano, faz o que você quiser, só não atrapalha da aula. E o Cláudio é bem assim, você chega na aula dele, ele tá lá, então, gente, a aula vai ser sobre Revolução Russa. Mano, quem quer prestar atenção, ele vai dar a melhor aula do mundo. Quem não quer, não atrapalhando a aula dele, foda-se, tá ligado? O problema é totalmente seu. Como que é dada essa aula de Revolução Russa, por exemplo? Ah, o Cláudio, mano, velho, o Cláudio é muito foda. A aula dele ele sempre, eu gosto muito do jeito que ele dá aula, porque ele é um cara muito despojado, assim, ele não é aquele professor quadradão que chega na aula assim, então, gente, que se, tipo, ele chega, ele fala mais solto, ele não é aquele professor que tenta falar formalzinho, que anda igual um pinguim, assim. Então, que pipi. Não, ele chega aí, rapaziada e tal, pai. Tipo, isso é muito da hora. Porque eu sou uma pessoa assim, eu acho meio velho um cara que chega quadradinho na sala assim. Então, gente, oi, queridos alunos, boa tarde. Hoje aqui na aula de hoje, aí faz assim. Tipo, o Cláudio chega, aí ele vai lá, ele escreve as paradas no quadro, é isso. Porque isso, tipo, ele dá uma puta aula, só que ele não é um professor caretão. Eu acho o seguinte, na verdade, não tem nada demais nas minhas aulas que você não encontre, né, nas outras aulas que outros professores não tem nada demais, nada especial. A grande diferença que eu entendo é a questão do relacionamento, porque o ato de aprender, ele obrigatoriamente passa por uma relação entre seres humanos. Então, se essa relação, se esse relacionamento, ele não flui, o ato de aprender, de ensinar também não vai fluir. Na minha concepção, a primeira coisa que tem que se estabelecer dentro de uma sala de aula é um bom relacionamento entre os professores e os alunos. Isso é fundamental. A partir do momento que esse canal de relacionamento está aberto, está consolidado, o professor conseguiu a confiança dos alunos, conseguiu cativar os alunos, dali para frente o negócio está garantido. Pode até ser que você não consiga dar a aula que você queria, por conta de toda essa situação, essa estrutura ultrapassada, esses hormônios todos em ebulição. Talvez não seja a aula que você gostaria de dar, mas alguma coisa você já conseguiu. Abrindo esse canal de relacionamento, conseguindo cativar o coração do aluno, as coisas são muito mais fáceis. E, a meu ver, o que eu entendo é que na minha situação a questão central é essa. A minha aula é igual a todas as outras aulas, eu não vejo minha aula diferente de nenhum outro professor. Mas essa questão do relacionamento que é o ponto central, que eu acho que é o que pega, né? Quando a gente consegue cativar o coração da pessoa, a mente dela está aberta. Aí fica mais fácil a gente conseguir trabalhar com o assunto que a gente quiser. Ô Cláudio, você é empreendedor também. Sou. Você acredita que a questão da pedagogia, ela influencia na questão do empreendedorismo ou vice-versa? Não, na verdade, essa iniciativa empreendedora que eu tive de começar a investir na olivicultura foi exatamente pelo contrário. Eu, na verdade, depois de mais de 25 anos dando aula, eu comecei a cansar, eu comecei a ficar um pouco desgastado dessa situação, dessa escola ultrapassada, essas dificuldades todas. E não é nem salarial. Salarial, obviamente, é uma coisa que, né, que pega também, mas o problema não é nem salário, porque dinheiro a gente dá até para continuar vivendo. Mas ficar trabalhando numa estrutura ultrapassada, com todos os problemas que a educação no Brasil tem, desgastou um pouco. E aí eu comecei a buscar uma alternativa, né, inclusive financeira,
para conseguir me livrar um pouco dessa estrutura. E aí eu investi na agricultura. Então, na verdade, esse empreendedorismo é mais uma resposta para a desilusão que eu começava a ter com relação à estrutura escolar, à vida de escola, essas histórias todas. Como que você melhoraria essa estrutura interna da escola? Se fosse você sei lá, ministro da Educação, por exemplo. Não, o grande problema que eu entendo é que a educação está vinculada ao capital, né? Na verdade, a educação ela tinha que ser algo por conta do Estado. Por quê? Porque, teoricamente, o Estado investe em educação não em troca do lucro, não visando o lucro. Ele, teoricamente, deveria investir em educação buscando formar uma sociedade instruída, educada. Tá? Então, essa seria a questão central. Portanto, dentro dessa perspectiva, o dinheiro não limitaria a pedagogia. Na escola particular, o que acontece? Apesar de ser pedagogicamente interessante, necessário, não se faz por quê? Porque é economicamente inviável. Certo? Então essa é a questão. Enquanto você tiver educação limitada pelos interesses do capital, a escola vai ter esse problema. Então a escola ideal é aquela escola onde o aluno chegasse, pudesse passar o dia inteiro na escola, pudesse aprender arte, culinária, agricultura, oficina... Economia é muito importante. Ele precisa para a vida dele, né? Agora, você pega um garoto que está no auge da sua juventude, força física, bota um moleque fechado dentro de uma sala, 6, 7 horas, coisa que não tem sentido. Então tinha que ter espaço, o moleque tinha que ter oportunidade de correr, se exercitar, aprender as coisas que ele precisa para a vida dele. Aí sim a escola faria sentido, além das matérias tradicionais que a gente tem que aprender. Aí a escola faria sentido. Mas por que essa escola não existe? Porque ela é economicamente inviável. Enquanto a escola estiver vinculada ao capital, ela vai ser economicamente inviável, ela não vai existir. Então, na verdade, eu só entendo que essas coisas mudariam se mudasse toda a estrutura, e desvinculasse educação de dinheiro. Né? A educação não pode estar vinculada ao interesse do capital. E aí ela perde sua razão de ser. A nova convidada acabou de chegar aqui. Senhora, eu tô linda, né? Maravilhosa. A Cris, você já conhece ela desse mesmo cenário de um outro vídeo aí. A gente tá quebrando aqui umas ideias sobre relação professor-aluno. Desculpa, meu cabelo tá muito ruim, tá? Liga não. Relaxa. Aí a gente tá aqui pra falar sobre relação professor-aluno e Cláudia, como é uma bosta isso, e trouxemos um professor mais foda que já encontramos na escola, humanidade, né? Que a Carol fez uma pergunta, eu quero que a Cris responda também. Sim. O que transforma a aula do Cláudio numa aula sensacional e muito foda? Olha, a aula dele eu gosto muito, porque é uma coisa que ele não fica assim, pegando no pé do aluno, aquela coisa, o aluno aprende se ele quer. Ele não vai ficar, tipo, obrigando uma pessoa a aprender, não. Ele não vai ficar xingando uma pessoa que não quer aprender. Isso eu acho muito legal, porque ele ensina pra quem quer aprender. Isso é muito sério. Outra, ele diverte, ele brinca nas aulas, ele faz piada e ao mesmo tempo ele relaciona com o assunto. Isso é muita coisa legal, porque a gente grava isso. O assunto que ele tá falando, tipo, na aula, no caso a matéria dele, história, né? Que é uma matéria muito, muito, muito boa. Então, você não tá precisando de nota, não, né? Tá falando tudo isso pra conseguir nota agora. Esse vídeo aqui é pra inflar o ego do Cláudio com todas as coisas que a gente tem. Eu não sei, porque, né, ele não corrigiu todas as provas ainda. Então, assim, Cláudio, né, se precisar, né, dá R$1 pra gente. Mentira, gente. Eu sou de humano. Sejam de humano, gente, por favor. Melhor área. Larga a mão desses bagulho de matemática aí, querer ser engenheiro, ser orgulho da família. O bullying aqui atrás. Falar em matemática, tem uma prova de física agora, né? Ninguém precisa de física. Eu preciso. Não é física, não é matemática. Que saco, eu sempre confundo. A Carol é professora de matemática. Carol, números complexos. O que tem de da hora em matemática? Tudo. Nada. O que tem de da hora em matemática, Cláudia? Pô, matemática é uma linguagem muito importante. A matemática foi uma linguagem criada pelo ser humano para traduzir a natureza. Mas não tem a gente traduz o funcionamento da natureza através da matemática. A linguagem criada para isso. Os filósofos eram artistas e matemáticos. Estou errada? Carol,
você aí na sua vida, no que você já usou logaritmo e números complexos? Fora provas. Nada. Já usei quando eu fiz faculdade, que eu estudava Não, cálculo. fora isso. Fora isso. provas. Gente, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quer ver? Vamos supor que... Eu vou pegar bem antes disso, tá? Vamos supor que vocês têm aí o avô de vocês que tome 500 mil remédios. Não precisa ser meu avô, eu mesmo já faço isso. Ah, é verdade. Então vamos supor o Guilherme, por exemplo, tá? Que dá um prejuízo enorme no bolso da mãe e do pai, com um remédio que hoje em dia tá muito caro. Pra caralho. Não é? Então vamos pensar assim. É claro que seus pais fazem as contas dos remédios que eles têm que tomar, que você tem que tomar. E assim, como a gente está no Brasil, e é muito interessante isso, porque você tem um remédio de uso contínuo que dura 28 dias, porque ele tem 28 comprimidos numa caixa. Outra caixa tem 30 comprimidos e a outra tem 15 comprimidos. Quando todos esses remédios terminam juntos? Ah, você faz umas continhas aí. Ah. Eu não vou fazer de cabeça. Eu não vou colocar log. Eu não vou colocar log. É, velho, você coloca assim, você vai fazendo um 2 mais 2, pá. Ô, gente, a verdade é que a gente usa esses cálculos sem a gente sequer perceber na vida da gente, tá? Quando você vai trabalhar com geometria, você vai usar esses cálculos e nem sequer você sabe disso. Rapidinho, a Cris tem que então falar tchau. Eu tenho que fazer um tanto de cálculo agora, gente. Me desejem sorte. Ela... Excelente, melhor aula do mundo, Cláudio, sem ser bullying, tá? Não, ainda prefiro, não é nem a área do Cláudio, assim, mas eu ainda prefiro um português e uma literatura. Tchau, gente. Tchau, gente. A Cris é uma participação especial. Continue seu pensamento. Então, o que acontece? Eu gostava muito, nas provas de cálculo, que cada pergunta que o professor fizesse na prova, eu respondia pelo menos com 3 respostas diferentes. Claro que o resultado é o mesmo, mas a maneira de chegar nessa resposta, eu usava 3 cálculos diferentes, com 3 conceitos diferentes, de épocas diferentes, entendeu? Então eu acho que a matemática, ela é responsável pelo seu planejamento, tá? Ela é responsável até pela estratégia que você vai utilizar para a sua vida, independente da matéria. A história, ela tem começo, meio e fim. Isso já é um cálculo matemático. Eu tô errada? Não, mas na verdade eu entendo qual é a questão, porque existe realmente uma sobrecarga de matérias, de informações que são realmente desnecessárias. A necessidade delas é até você passar um vestibular. Eu realmente, depois que eu passei no vestibular, o que eu aprendi de matemática, física, química, acho que 90%, né, nunca mais utilizei com aquele aprofundamento que a gente teve que ter. Mas isso também é resultado de uma distorção, né, do nosso sistema educacional, né? Você tem que fazer uma seleção absurda, né? As pessoas que passam no ensino médio, as vagas para o ensino superior são muito menores que a quantidade de pessoas que formam no ensino médio, então você tem que fazer uma seleção absurda, tem que cortar cabeças. E para cortar cabeça nesse nível, você tem que dar o quê? Matéria, a pessoa tem que estudar e poder selecionar, porque se for o básico para todo mundo, você não tem como selecionar. Então você sobrecarrega o coitado do jovem de um monte de informação que para ele a maioria vai ser inútil, para poder o quê? Ter alguma condição de fazer uma seleção pesada que vai cortar cabeças e poder dar só aquela elitezinha que vai conseguir passar para o seu ensino superior. Então é uma distorção, na verdade. Não é, eu também concordo, não vejo necessidade de aprofundar, não só em matemática, em física, em química, em história. Para que eu tenho que saber esse monte de informação que eu tenho que passar para vocês na área de história, se você não vai ser da área de humano? Não tem necessidade. Olha, eu concordo com isso que você está falando. Eu acredito assim, como eu falei em planejamento, e isso é muito ligado à minha área, porque são as 2 áreas que eu trabalho, né? Agora não dou mais aula de matemática, acho que nem lembro mais como é que faz, mas a parte da lógica matemática eu acho muito importante. Se eu fosse escolher um conteúdo para ser passado, eu acho que eu enxugaria toda essa questão de números complexos, logaritmos, que sim, você chega no resultado através disso, mas você chega no mesmo resultado usando outras contas também, certo? E eu focaria mais na lógica do problema, que eu acho que isso falta em matemática.
A parte lógica, a gente tem quanto isso no conteúdo? Acho que muito pouco, se é que tem lógica. A gente trabalha lógica no ensino médio? Eu tinha lógica quando eu tinha questão de educação física no simulado. Aí, que louco, gente. E olha que muito interessante, que tem tudo a ver mesmo, mas eu acho que a matemática deveria focar mais na questão lógica. Por quê? Como a gente estava vendo no projeto, lembra que você precisa, tem hora que você fala assim, pô, mas o que eu faço primeiro? Lá do campinho mesmo. A gente tem que falar com o dono, a gente tem a questão da bebida, não pode ter bebida alcoólica, a gente tem que fazer toda a parte do marketing, tem que fazer a divulgação. Qual é a cadeia de eventos para que seja concluído a bom termo no negócio lá do campinho? Não foi isso que nós fizemos? Que no final teve um quadro enorme que a gente montou e que a gente falou, não, isso aqui faz primeiro. Isso daqui é depois, vai produzir vídeo quando? Vai fazer flyer quando? Vai ter flyer, vai ter convite, o convite é feito por onde? Isso é planejamento. E ele obedece a uma ordem lógica, entendeu? Então eu acho assim, eu focaria mais a matemática na questão lógica. Uma parte de matemática também que agora eu olhando, eu acho que deveria ter muito no ensino médio é matemática financeira. E porque você sai do ensino médio, você não sabe fazer nada. Tipo, eu não sei nada de matemática financeira. Não sei declarar um imposto de renda, por exemplo, fazer essas fitas tudo. E é muito importante na vida adulta. E tipo, você não aprende nada na escola. É muito importante. Você não aprende na escola o que você precisa para sobreviver, né? Você vai viver, não é o que você aprende na escola. Você aprende na escola um monte de matéria para poder passar um vestibular. Só, passou já era. Mas, gente, essa não é meio estranho, porque a gente passa muitos anos da nossa vida na escola. Mas é só pegar a matéria de história. De quinta ao nono, o ensino fundamental 2, você aprende exatamente o mesmo conteúdo que no ensino médio. Não mudou nada. É a mesma coisa. Você repete tudo. Agora, qual a razão disso? Eu posso pegar todo esse conteúdo, o aluno poder passar o ensino fundamental 2 sem ver nada disso, conteúdo. Eu trabalho com todo esse conteúdo no ensino médio. Ele aprende aquilo ali no ensino médio, tranquilo. Eu precisaria de um aluno no primeiro ano que saiba ler e escrever. Sabendo ler e escrever, sabendo interpretar um texto, sabendo olhar um mapa, sabendo o que é norte, o que é sul, o que é leste, onde é que está a África, onde é que está a América. Pronto. Se o aluno souber isso, todo o conteúdo que ele trabalhou do quinto ao nono, eu não vou trabalhar no primeiro, segundo, terceiro, trabalho pela primeira vez, ele aprende tudo da mesma forma. Então, por que ele passou do quinto ao nono estudando essa porcarada toda? E com uma maior maturidade também, né? Com maior maturidade, melhor para entender as coisas. Não tem sentido. Mas isso é por quê? Porque essa vinculação entre escola e capital. Eu tenho que manter o aluno ali dentro, pagando a mensalidade, tem que botar coisa para ele fazer, a gente entorna um monte de matéria que depois ele vai aprender tudo de novo. Não tem sentido isso. Coisa que realmente não tem sentido. Não é complicado. Tipo, esse modelo de escola que o Claudio falou que seria o ideal na visão dele é muito interessante, porque você aprende muitas coisas como agricultura. Tipo, são coisas muito importantes que você sai da escola, você não sabe nada. E você vai usar isso na vida, você tem que aprender depois. Então, se eu utilizar esse tempo que você ainda é jovem e consegue aprender coisas mais rápido para aprender, isso seria muito bom. Porque a gente gasta muito tempo sentado na sala, olhando o professor lá, virando o quadro. Então, gente, anota isso aqui, pipipi. Ele falou exatamente isso. Você vai passar do quinto ao nono ano aprendendo a mesma coisa, vai aprender no ensino médio, fica chato. Você chega no ensino médio e fala, isso aí de novo. Aí por isso que o aluno não tem interesse tanto na aula, e por isso que nego mata a aula, vai jogar um truco, vai pegar umas minas. E por isso que muitos professores, para conseguir manter a ordem no pedaço, se utilizam do quê? Do terror, né? Do terror, porque também a forma que ele está encontrando para controlar aquilo ali. Porque o negócio virou um hospício, né? Virou um hospício. Ele tem que controlar aquilo ali de algum jeito, né? É o terror que ele utiliza, um mecanismo. Guilherme. Oi. A maneira como ele dá a aula, que você falou que é mais aberta, ele mesmo disse que ele preza muito essa questão do relacionamento, achei maravilhoso isso que você falou, que uma mente aberta, ela está pronta para aprender. Este tipo de modelo, no que ele influencia agora que você está entrando no mercado de trabalho? O que melhora isso para você? Então, isso me faz, principalmente essa coisa de ter um relacionamento bom com o aluno, me influenciou a ter um bom relacionamento com as pessoas. Porque eu, agora no mercado de trabalho, nessa entrada minha no mercado de trabalho, eu tenho que conquistar um público. E eu tendo uma boa relação com as pessoas que vão consumir meu trabalho, é bem melhor. Então, eu, sabendo mais sobre a pessoa, sabendo mais, eu consigo entender melhor o que ela quer que eu faça, eu consigo fazer um trabalho melhor
e assim também eu consigo ter mais demanda de trabalho, porque as pessoas também vão gostar mais do meu trabalho. Tipo, não vai ser uma coisa que vai parecer uma coisa mais mecânica, como que eu só quero o dinheiro da pessoa e só jogar o trabalho, tipo, eu pego o dinheiro aqui, toma aqui. Tipo, vai ter mais uma coisa mais orgânica ali, vai ter uma maior relação com a pessoa, assim, a gente se dá melhor, eu consigo fazer um trabalho melhor e ela também gosta mais do meu trabalho. Eu acho isso. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Cláudio, por favor, aqui tá o seu momento para sua despedida. A câmera tá aberta para você falar o que você quiser pro pessoal. O momento é todo seu. Galera, na verdade eu passo minha vida inteira falando muita bobeira pra vocês. Então, pra mim falar é um negócio que eu já nem gosto de falar. Bem da verdade, eu não gosto de falar. Essa que é a real. Não sei porque eu virei professor, porque eu não gosto de falar. Mas... de qualquer forma, tamo junto aí, a galera precisando, só chegar que a gente dá uma força. Valeu, rapaziada. Então é isso, gente. Espero de coração que vocês tenham gostado. Por favor, comentem o vídeo, manda pras primas, manda pra geral. Um beijo no popote de cada um aí. A gente vai gravar muito mais vídeo hoje, o canal tá voltando. É isso, tchau.